Portanto, existem alguns novos SSDs por aí. Estes aqui são o Solidime P41 Plus e o P44 Pro, e possivelmente podem ser os SSDs azarões do mercado. Agora, o interessante é que na verdade eles não são novos, e você provavelmente já ouviu falar deles antes, mas não na forma Solidime. E só para estragar a conclusão, definitivamente vale a pena conferir. Vamos dar uma olhada. Então, antes de mais nada, vamos falar da Solidime, porque talvez você nunca tenha ouvido falar dessa empresa antes. E, na verdade, esta não é uma empresa nova. Bem, é uma empresa nova, mas na verdade é uma empresa antiga, na verdade, sob sua pele. A Solidime nasceu dos SSDs da Intel e agora faz parte da SK Hynix, que é um dos maiores fabricantes de chips de memória do mundo. Na verdade, é o segundo maior. Então, basicamente, há alguma mágica da Intel e SK Hynix acontecendo por baixo do capô. E uma das primeiras coisas que quero falar é o preço dessas unidades, porque é impressionante. Agora, eu recomendo fortemente que você verifique os preços mais recentes na descrição abaixo. Talvez haja alguns negócios ou algo assim acontecendo. Mas estou olhando para o drive de 1 TB para o P41 Plus, que custa $49 e o de 2 TB para este custa $99. E então o P44 Pro custa $69 e $129 para a versão de 2 TB. Se você não verificou os preços recentemente, isso é impressionante. Então, vamos dar uma olhada no hardware e nas especificações dos SSDs. Agora, ambos os SSDs têm fisicamente todos os chips, NAND e controladores em um lado. Isso significa que você pode usá-los em laptops que exigem espaçamento mínimo e também podem ter chips por baixo, o que é bom. Além disso, o P41 não possui DRAM, mas o P44 Pro possui um LPDDR4 de 2 GB. Em essência, o P44 Pro é um SSD NVMe Gen 4 de última geração e o P41 Plus é um SSD NVMe de gama média. Então, olhando para o Solidime P41 Plus e alguns dos concorrentes em termos de especificações e o que eles oferecem aqui, certo? O P41 vem em modelos de 512 GB, 1 e 2 TB. É a unidade Gen 4. A velocidade de leitura é de até 4,1 GB. Isso ocorre nos modelos de 1 e 2 TB. Os de 512 GB, como sempre, os drives de menor capacidade terão velocidades um pouco mais lentas. Mas a velocidade de gravação dos 2 TB é de até 3.325 MB por segundo. Ele tem especificações escritas de 400 TB para uma unidade de terabyte, garantia de 5 anos, o que é um padrão bastante complicado. Então vamos dar uma olhada em alguns dos concorrentes, que serão o Kingston NV2, o Samsung 980 e o Western Digital SN570. Eles estão na mesma faixa de preço médio, embora o Samsung 980 e o Western Digital SN570 não sejam unidades de geração 4. Veja o preço. Em primeiro lugar, o NV2 é um pouco mais barato e o SN570 também é um pouco mais barato. Mas o 980 é mais caro. Agora observe as velocidades de leitura e gravação. Como você pode ver, NV2, 980 e SN570, todos eles têm velocidades de leitura e gravação mais baixas. Mas essa não é a mesma faixa de preço. Não tudo disso. Chegaremos à melhor parte quando falarmos sobre desempenho. As especificações escritas em terabytes são um pouco maiores na Samsung e na Western Digital, mas são mais lentas. E a Samsung também é mais cara. E também, o Kingston NV2 oferece apenas 3 anos de garantia e tem especificações escritas de terabytes muito mais baixas, 320 terabytes gravados para uma unidade de terabyte. Vamos passar para o Solidime P44 Pro. Então, a unidade de alta qualidade agora. Em termos de modelos, existem modelos de 512 GB, 1 TB e 2 TB. A velocidade de leitura é de até 7 GB por segundo. Estou conseguindo um pouco mais do que isso. E a velocidade de gravação é de 6.500 MB por segundo. A especificação escrita em terabytes é 500 para 512 GB, o que é uma especificação absolutamente ridícula para isso. A unidade de 1 TB tem 750 TB gravados, o que na verdade é mais do que você normalmente vê, como na Western Digital e na Samsung, que oferece 600. Então temos mais para o P440i. A garantia é de 5 anos. Mas olhe o preço. É o mais barato em comparação com o SN850X 990 Pro e o KC3000. Agora, antes de irmos para a apresentação, preciso falar sobre o software que vem com o drive. Ao adquirir os SSDs Solidime, recomendo fortemente que você também baixe o software e o driver.
O software também vem com o kit de ferramentas, que você pode ver aqui. Chama-se Kit de Ferramentas de Sinergia. E quando você instala isso, a propósito, você pode instalar em qualquer uma das unidades. Qualquer um dos PCS pode simplesmente baixá-lo e instalá-lo. É gratuito porque você também pode utilizar algumas dessas ferramentas aqui para SSDS de outras marcas, como ver parte do uso em tempo real e, você sabe, painel e outras coisas. Mas com os SSDS SolidIME, há algumas coisas extras que você pode fazer aqui. Então, como você pode ver neste PC, que tenho aí, tenho 2 SSDS lá. Há um Kingston e outro SolidIME. Se abrirmos o de Kingston, você pode ver, olha, você pode conferir todos os outros. Há uma via rápida. Obviamente, isso não está disponível porque não é um SSD SolidIME. Mas você pode ver algumas dessas coisas e diagnósticos e executar diagnósticos, por exemplo. E drivers e todas as outras coisas que você puder conseguir. Mas com os SSDS SolidIME, você obtém algo chamado aqui de driver. Agora, quando conecto o P41 pela primeira vez, atualizei o firmware e o driver também. Com o Synergy Driver para SSDS SolidIME, você pode obter velocidades de leitura aleatória até 120% mais rápidas e velocidades de gravação aleatória até 20% mais rápidas. Se você não tinha o driver instalado. Então basicamente eles estão dizendo, olha, o drive já é rápido, mas instale o driver e aí faremos uma mágica especial para você. E eles chamam de Fastlane lá. Isso funcionará no P41 Plus. Não acho que você tenha o Fastlane para o P44 Pro porque já é bastante rápido. Mas você pode simplesmente atualizar o driver facilmente ali. Execute o diagnóstico e apague-o com segurança, se desejar. E então no P41, você pode ver que há uma marca Fastlane ali, como você pode ver neste B-Roll. E então você pode ligá-lo e desligá-lo assim que o driver estiver instalado. Mas sempre deixe ligado, ok? Você pode ver a vida útil estimada restante, bem como as temperaturas da unidade e o uso em tempo real e tudo mais. Agora, em primeiro lugar, eu queria testar se o tipo de teste de velocidade do driver anterior e posterior funciona aqui. E vi alguns resultados interessantes, na verdade. O que você pode ver aqui está no lado esquerdo, você pode ver antes da atualização do driver. No lado direito você pode ver depois de instalar o driver, depois de reiniciar o PC também. Mas também posso ver velocidades de leitura sequencial muito mais rápidas. Desculpe. Velocidades de gravação. Isso é 500 MB a mais, como você pode ver aí. 128K sequenciais equivalem a 2.900 MB em vez de 2.400 MB. E os outros bits parecem muito iguais. Mas a gravação real aleatória em 4K é de cerca de 4.600 MB. E os outros bits são cerca de 47 MB mais rápidos, o que é quase 20% mais rápido nas velocidades de gravação. Apenas para comentar porque minhas velocidades de leitura aleatória não são realmente maiores com este software Synergy aqui. É porque minha unidade é, na verdade, uma instalação completamente nova e está completamente vazia. O aumento de sinergia com o driver, na verdade, só entra em ação quando a unidade está pelo menos 50% cheia. Então você realmente verá um aumento de desempenho aqui. Mas é por isso que não vejo um impulso aqui só porque meu disco está vazio, se isso faz sentido. Portanto, o driver melhora a velocidade da unidade, mas a maioria das pessoas e a maior parte do marketing falam sobre as velocidades sequenciais de leitura e gravação. Certo. Vemos 7.000 MB por segundo. Mas, na verdade, essa é uma velocidade e uma especificação que muitas vezes é um grande exagero. Certo. É muito raro que você realmente use esse tipo de especificação do SSD. Frequentemente, quando você copia unidades, outra coisa será o gargalo, não as velocidades sequenciais de leitura e gravação. Certo. Mas as velocidades aleatórias de leitura e gravação são as mais importantes, especialmente se você for um criador. Digamos que você esteja editando fotos ou vídeos ou o que quer que esteja fazendo. Certo. Como criativo, trabalhando com seus arquivos, você tem todos os tipos de arquivos armazenados em seu SSD. E pense nisso como um grande armazém onde tudo está armazenado. Certo. E então digamos que você tem um armazém cheio de coisas e alguém pergunta, onde está a garrafa de água? E então, de repente, alguém tem que encontrá-lo ou obtê-lo em algum lugar. Existem lugares aleatórios por todo lado. Arranje-me 5 garrafas de água diferentes. Então, você sabe, esses trabalhadores irão tentar encontrá-lo. E os mais rápidos são os SSDS mais rápidos. Certo. Mas o aleatório é o que realmente importa porque é isso que torna o seu programa rápido. O sistema operacional carrega mais rápido, o que o torna mais rápido porque você precisa obter algo de lugares aleatórios, tudo ao mesmo tempo, em vez de apenas carregá-lo. Você está apenas descarregando um grande monte de tudo o que está preso em uma prateleira do armazém. Isso faz sentido? Portanto, as velocidades aleatórias de leitura e gravação são aquelas em que escrevemos muitas coisas aleatoriamente em todo o armazém ou depois lemos. Ok.
Onde eles estão no armazém? Apenas uma maneira simples de entender as velocidades aleatórias de leitura e gravação. Então, agora, quando olhamos para as velocidades aleatórias de leitura e gravação, você pode ver que temos 317 megabytes por segundo para a unidade P41. E você está pensando, ok, apenas 300 megabytes por segundo. Certo. Do que estamos falando aqui? Não tenho certeza se você se lembra e espero que Soledade não tire essa parte do vídeo, mas testei o Samsung 990 Pro. Lembre-se, isso é muito mais caro. Certo. Estamos falando sobre os drives Gen 4 de última geração e, em seguida, o P41 aqui nos drives de baixo custo. E então, como você pode ver na tela, o 4K aleatório certo é realmente mais rápido neste P41 Plus do que no Samsung 990 Pro. E até a velocidade de leitura é mais rápida neste do que no 990 Pro, o que é ridículo. Agora podemos consultar as velocidades aleatórias de leitura e gravação do SN850X e as velocidades aleatórias de leitura e gravação do KC3000, que são encontradas online. Como você pode ver na tela, você pode ver que ambos têm velocidades aleatórias de leitura e gravação mais lentas do que o P41 Plus, que é o drive NVMe Gen 4 de gama média. Agora, o P44 Pro vai ainda mais alto, com 340 megabytes por segundo e 73 aleatoriamente em 4K, o que é ainda mais rápido. Mas esses são alguns benchmarks super impressionantes. Agora também estou executando essas unidades nos benchmarks de SSD PC Mark X e coletando alguns dados. Então, se você quiser ver alguns dos benchmarks mais abrangentes posteriormente em um vídeo futuro, clique em inscrever-se. Eles serão lançados e apresentados em vídeos posteriores também. Então podemos ver que o P41 Plus tem 4.141 megabytes por segundo, o que na verdade é um pouco maior do que o anunciado. E a velocidade de gravação é de 2.951 megabytes por segundo, o que é um pouco mais lento do que um modelo de 2 terabytes, mas ainda assim velocidades muito rápidas. Isso é impressionante, especialmente quando você pensa na faixa de preço. Mas agora o P44 Pro, que é uma pequena atualização do P41 Plus, temos caixa DRAM lá. É um impulso mais alto, certo? Podemos ver que as velocidades de leitura são de até 7,1 GB por segundo. Então, estamos no mesmo nível de todos os concorrentes. E a velocidade de gravação é de 6.600 megabytes por segundo. Estes são como números malucos. Eu sei que estamos nos acostumando com eles, mas estamos tão acostumados com benchmarks que não podemos utilizar em nosso fluxo de trabalho diário. Só para sublinhar mais uma vez, porque esses números são uma loucura. Portanto, o desempenho em termos de velocidades de leitura e gravação sequenciais é bom, mas as velocidades de leitura e gravação aleatórias são o que importa aqui. Agora, depois de ver o desempenho dessas unidades e o preço delas, você pode ver que são unidades muito interessantes, especialmente quando olhamos para essas unidades do ponto de vista de um criador, certo? Queremos especificações escritas de terabytes mais altas e uma boa garantia, 5 anos, além de um pouco mais do que vemos nos concorrentes. Como o de gama média aqui, vemos 400 terabytes gravados, o que comparado ao NV2 da Kingston é 80 terabytes maior. E no P44 Pro, vemos 750 terabytes escritos para o modelo de 1 terabyte, que é 150 a mais do que vemos no Western Digital SN850X, que também é muito mais caro. E o Samsung 990 ou 980 Pro, ambos com especificações escritas em terabytes inferiores. Portanto, se você é um criador e está gravando muitos arquivos grandes nele, o P44 Pro é a unidade ideal. Mas ambas as unidades são, na verdade, as unidades a serem obtidas. Eu pegaria isso para a unidade operacional e depois este para, você sabe, as unidades do seu projeto, talvez, ou algo que tenha uma carga de trabalho mais intensa para lá. Se você estiver trabalhando com fotos grandes ou edição de vídeo grande ou lendo arquivos grandes, por exemplo, edição de vídeo, você pode fazer isso, dependendo da taxa de bits de seus arquivos de vídeo, talvez seja necessário ler muitos deles. Se você estiver gravando muitos arquivos, especialmente trabalhando com múltiplas câmeras e assim por diante, então os drives de tempo sólido são absolutamente incríveis. A diferença de preço entre eles não é tão grande, mas o desempenho deste é um pouco maior. Não sei qual recomendar. Eu meio que penso, ok, isso é incrível para a faixa de preço. Isso é ainda mais incrível por um pouco mais. Então você decide qual deseja obter. Há links na descrição abaixo. Então, quando você está procurando uma unidade de sistema operacional, unidade de projeto, unidade de caixa, definitivamente vale a pena conferir essas unidades, especialmente nessa faixa de preço. O que vemos agora, a única desvantagem, o que posso pensar sobre essas unidades ou o que posso descobrir é que elas não têm um modelo de 4 terabytes porque alguns dos criadores talvez queiram até mais do que 2 terabytes. Essa é a capacidade máxima que temos lá.
E é isso. Mas se você está se perguntando como construir o melhor banco para livros, criar um PC e talvez usar essas unidades em seu PC para essas compilações, verifique os guias de compilações na descrição abaixo. Eles são totalmente gratuitos. Eu os criei. Eles são os caras mais recentes em obter o melhor banco para criadores de livros. Seja qual for a sua faixa de preço, há um vídeo para você lá embaixo. Clique naquele que está mais próximo do seu orçamento e depois é só acompanhar o vídeo lá. Vou atualizar e fazer downgrade de tudo. Vou explicar tudo aí embaixo. E também quero falar um pouco aqui sobre esse patrocinador, que é interessante. A princípio, Solidime queria integração em outro vídeo. E então, quando comecei a pesquisar um pouco mais sobre a empresa e a observar as especificações do Drive e o que eles realmente oferecem, pensei, meu Deus, isso é bom demais para ter apenas em um segmento. Então eu disse, posso apenas ter um vídeo dedicado? Cobraremos o mesmo valor, mas quero fazer um vídeo dedicado porque eles parecem unidades realmente impressionantes, especialmente agora sabendo que na verdade são SK Hynix e Intel por baixo, mas renomeados para um novo estilo. Então eu acho que é um bom começo do Solidime, o que é interessante. De qualquer forma, obrigado ao Solidime por patrocinar este vídeo e nos vemos no próximo. Bye bye.